tá com queixo grande hoje, Lemão? É impressionante o grau de maldade que vocês têm. O modo Cássio aqui, né? Eu sempre tuço nos vídeos e o Arthur sempre faz piada, hein? É mentira! Fala, seus apostadores de rinha de galo, beleza? Como vocês estão? Noite de quinta-feira, ou você pode estar assistindo na sexta ou qualquer outro dia. Estamos aqui hoje, uma presença ilustre e muito diferente, na verdade, né? Porque nossos entrevistados até hoje foram jogadores de futebol. Claro, né? O Danilo Sacramento, o Renanzinho e o PV. E hoje a gente está recebendo uma pessoa que é ligada com futebol, né, Henrique? Mas não é tão ligado assim no sentido profissional da palavra, vamos dizer que ele é o craque Neto. Henrique Stetter, analista de mercado da Guide. Prazer ter você com a gente, palmeirense, gente boa, já é uma alegria só de você ser palmeirense, já é muito, muito bom estar com você aqui. E, enfim, espero que seja uma entrevista legal, que você curta também fazer essa entrevista com a gente. Pô, eu que agradeço o convite. Bater um papo sobre futebol, acho que sempre é gostoso, né? Ainda mais quinta, já é quase sexta, daquela, né, tranquilizada, depois de ter assistido uns bons jogos nos últimos dias, né? Jogos que até me fizeram ganhar um dinheirinho no Sporting Bet. Então, assim, e quando você diz assim, ex-jogadores, né, ou pessoas que foram jogadoras de futebol, eu não posso falar que fui, é verdade, mas, cara, eu tive, se pegar a minha vida, 1000 vezes mais conexão com o futebol do que com o que eu faço de trabalho, entendeu? Então, assim, desde pequeno, eu conheço muito mais, acompanhei muito mais tempo, enfim, coisas do trabalho eu acompanho desde quando eu comecei a entrar de cabeça mais séria na faculdade, né? Então, tem uma diferença de tempo, tanto no momento que eu tentava ser jogador de futebol, que eu tentei no passado, até hoje que, pô, não jogo bola faz não sei quanto tempo, mas assisto o jogo todo dia, né? Então, no fim das contas, a conexão é bem grande. E Lemão, você quer falar alguma coisa? Você tá com queixo grande hoje, Lemão? O que aconteceu com você? É a barba dá uma aumentada, né? No modo Cássio aqui, né? O modo Cássio ativado. Então. Não, é bacana ter o Henrique aí com a gente. Pela live que a gente fez ali no Instagram, aqui antes da gravação, deu pra perceber que o cara manja bastante de futebol e das finanças também relacionadas ao futebol. Então acho que vai ser um papo bem bacana aí. Só antes da gente fazer o nosso brinde já tradicional, agradecer os nossos parceiros, a OnePlay Sports. Você quer uma camisa de qualidade, precinho da hora, só conversar com o pessoal no Instagram, @OnePlay Sports, eles estão lá prontos para atender. Fala que viu no FodaCast que você ganha 10% de desconto, mais frete grátis para todo o Brasil. E estamos com um novo parceiro, a Eco Design. Ela é uma empresa parceira da Key Design, Eco Acessórios, na verdade. É que é da minha amiga, eu posso errar, então não tem muito problema. Brincadeira, Aninho. Pessoal, você está procurando acessório, colar, pulseira, anel, é qualidade Key Design, então pode ficar sossegado, eles são empresa parceira da Key Design, é tudo 100% original, fica tranquilo para comprar com ela. E vamos ao nosso famoso brinde, Alemão. Tamo junto. Tá cheio o bagulho hoje aqui. E no nosso modo tradicional aqui, né? Você na cerveja no meu cafezinho. O Alemão com o meu chocolatinho. Boa. Henrique, então, brigadão por estar aqui de novo, repetindo, né? Só para confirmar que a gente está muito feliz mesmo. E a gente já conversou algumas coisas na live, vai estar no nosso perfil do Instagram, o pessoal que quiser ver, tá lá, a gente fez algumas perguntas. Mas, cara, eu queria começar com uma pergunta um pouco diferente, talvez, relacionada até à economia, mas que também tem muito do futebol. Recentemente a gente viu o Pacaembu sendo demolido, né? Pelo menos o tobogã já está nessa parte de demolição. O Brinco de Ouro da Princesa em Campinas também vai virar escombro.
Você acha, e no caso não, mas muitas vezes para dar lugar para uma arena que é multiuso, uma arena moderna, uma arena que tenha uma rentabilidade maior. Você, como apaixonado por futebol e ao mesmo tempo como analista de mercado, o que você vê dessa visão de transformação dos estádios tradicionais para a arena? Cara, assim, é claro que eu entendo os argumentos de ambos os lados, né? Eu acho que é muito mais fácil da gente entender um argumento de um torcedor e de um empresário nesse momento do que se a gente atravessar a rua e encontrar um bolsonarista e um petista, entendeu? Assim, tem um lado que eu consigo entender, tem outro que é difícil de estar, porque com certeza vai sair uma pancadaria ali e ninguém tá certo ou tá certo, enfim, mas uma bagunça. Né? Aqui existem dois pensamentos que fazem sentido. Quando a gente pensa em história, é uma loucura, né? Ainda mais quando envolve paixão. Você pensar, enfim, muitos locais hoje, você pega tem um prédio na Faria Lima que é bem moderno e no meio dele tem uma casa construída que basicamente, né, é um patrimônio, enfim, eu não lembro qual que é a palavra certa, mas você não pode derrubar. Então, assim, quando a gente está falando de história, há muito tempo, né, inserida na nossa sociedade, que são coisas, de certa forma, intocáveis, né? Museus são intocáveis por quê, né? Enfim. Mas, ao mesmo tempo, assim, até em linha com o que a gente estava falando sobre as condições financeiras dos times, né? Ali na live que antecedeu essa. Quem não der esse passo adiante vai estar fadado ao fracasso, né? Vai estar fadado a ver os seus concorrentes, os seus competidores cada vez maiores e você não ter de onde tirar recurso, né? A Arena do Palmeiras, acho que foi o primeiro molde, né, aqui do Brasil, de um estádio que, assim, pô, quer mais história que tinha um Palestra Itália, mas era um estádio que cabia ali 19 mil pessoas, né? Se empurrasse todo mundo cabia 20 no máximo, mas pegar o público ali dava 13, 14 mil. Agora, com uma arena multiuso, né, como o Allianz, você consegue colocar em momentos importantes quase 40 mil pessoas, ao mesmo tempo em que o time não está lá jogando, mas às vezes está, que é um problema às vezes, mas quando não está usando, está rolando show, né? E tá trazendo mais receita. Tudo bem que tem um acordo, né, com a W Torre, só depois de 30 anos, que vai ser integral do Palmeiras, enfim. Mas foi um dos grandes motivos, né, quando a gente analisa o histórico recente do clube, para ter tido esse turnaround, né, essa grande virada de chave na história, né? Então, um dos grandes motivos, com certeza, foi a Arena. É claro que existiram outros muito importantes também. Agora, enfim, eu entendo quando um torcedor fanático se sente desconfortável com esse movimento, mas infelizmente é diferente porque envolve necessidades futuras do time, né? Então, às vezes é necessário manchar, não diria manchar, mudar um pouquinho a história, né, no presente, para garantir um futuro próximo. Eu já tenho uma opinião mais ou menos parecida com a sua, mas ainda assim eu sou meio saudosista com estádios. Apesar de que eu sou daqui de Araraquara e a gente tem a Ferroviária aqui em Araraquara, que tinha a Arena da Fonte antiga, né? Eu dei risada porque eu sempre tuço nos vídeos e o Arthur sempre faz piada, então... Tá ferrado, porque eu tô com tosse, vou tossir pra caramba. Mas é que eu lembrei na hora da edição do Arthur, que é o nosso produtor. Então, aqui em Araraquara a gente tem a Arena da Fonte, que hoje é uma arena, desde 2009, na verdade, é uma arena moderna, cabe 25 mil pessoas, 22 mil pessoas, se não me engano. Mas antes era um estádio bem acabado, bem maltratado aqui. Até o chão, eu lembro que quando eu fui a primeira vez no estádio foi nesse, que a gente chamava de Antiga Arena da Fonte, né? Mas que o chão era de lata, então a pessoa, todo mundo batia o pé, eu criança, sei lá, se assusta com aquilo lá, era muito esquisito. E hoje você ir num estádio com a estrutura que tem a Arena da Fonte aqui, é outra coisa, você vai assistir, o jogo se torna, na verdade, eu sempre considerei assim, mas ele se torna ainda mais um evento, porque você tem uma estrutura capaz de
que o alemão tá com um guizinho na boca? Ele me deixa com medo quando ele faz essa cara. Criança, bicho. Criança com O 6 cara se entrega, né, mano? Primeiro jogo. E aí, o pior de tudo é que foi numa Copa São Paulo, Ferroviária e Corinthians, que o Elton, não sei se você lembra aquele Elton das Arábias, o baixinho, que jogou no Corinthians. O Foi central da geração. Foi da geração. Não, era meia. Eu lembro daquele atacante lá que apareceu. Era Elton também, não era? Tinha jogado no Vasco, Ele tá no- eu acho. Tá no no Cuiabá Cuiabá agora. agora, né? Verdade. Não, esse daí era aquele baixinho, ele tá lá na Arábia. Até o Instagram dele é Elton das Arábias. Bom, Ele- o cara é pouco. Ele é desse tamanho, assim, né? Meio metro, coitado. E eu lembro que ele fez um gol e a torcida começou a xingar ele. Foi a primeira vez ali que eu dei risada em estádio, porque, que nem eu falei, é um evento. Mas enfim, voltando ao assunto, para não me perder um pouco mais no pensamento. Mas ao mesmo tempo, quando você vai num estádio moderno, é legal você ter todo aquele clima, mas com uma estrutura. Não tinha banheiro, não tinha vendedor de, sei lá, você tá com sede ou você tá engasgado com alguma coisa, você comeu alguma coisa ali no estádio e tá engasgado. Você não tinha vendedor por todo o campo, tinha lugares específicos onde eles ficavam, agora tem estrutura para andar pelas arquibancadas. Então, eu sou meio saudosista no sentido de gostar do estádio antigo do jeito que era, mas ao mesmo tempo é o que você falou, tem que entender essa mudança econômica e a necessidade que os times têm de fazer essa mudança de patamar econômico. Né? Com certeza, cara. E também, assim, não dá pra você também pensar, tipo, pô, a sociedade evolui em tudo e dentro do estádio, pô, tem que ser um negócio primata, né? Assim, com capacidade de estádio com capacidade de 10 mil pessoas, ter 15 mil lá dentro, quebrar, o pessoal quebrava os portões, caía lá embaixo, enfim, não tem mais espaço para isso hoje, né? Eu acho que é uma evolução de tudo, assim. É claro que o saudosismo sempre a gente vai ter. Eu gostava pra caramba de ir no palestra antes, mas, pô, eu entro no Allianz hoje e acho fenomenal também, entendeu? É muito diferente, não dá pra falar que é o mesmo estádio, não. É outro estádio. Mas... É outra vibe, né? Total. Até o ar, eu lembro do ar, cara. Eu ia muitas vezes lá no inverno, o estádio era aberto. Vinha um vento na cara enquanto você assistia o jogo, que hoje no Allianz não tem. Se dá calor, faz calor lá dentro também, fica abafado pra caramba. Mas, sei lá, são coisas assim que a gente vai lembrar, mas tem que entender que a história mudou, né? Eu acho que, não sei, tipo, é que são situações diferentes, né? Que nem do que o Luigi comentou do Pacaembu e do Brinco de Ouro aqui em Campinas. Tipo, não é que vai mudar para uma arena melhor, né? Tipo, vai deixar de existir, né? Mas até, tipo, nesses casos, daí acho que eu até sinto mais. Mas no do Palmeiras, eu também, tipo, tenho esse sentido. Eu também, tipo, ia no Palestra Itália e agora na Arena. Que acho que até porque também pegou, tipo, uma fase que meio que pegou o final do crescimento econômico ali do Brasil com o governo Lula ali. E, tipo, a gente tava no hype também da Copa do Mundo, né? Tava tendo a construção não só, tipo, da Arena, mas também de outras arenas, Brasil afora, para brigar a Copa do Mundo. Daí, tipo, sei lá, pra mim foi meio que tipo uma transição natural do Palestra Itália pra Arena, porque, tipo, meio que era um fim de ciclo pra um novo, tipo, mais moderno. Então, acho que é que nesses comentários, realmente, tipo, não tem mais por que ficar na estrutura antiga, mas nos casos, tipo, do Brinco de Ouro e do Pacaembu, que vão ser demolidos e não vai ter mais estádio, daí me deixa triste, sim, cara. Não, realmente. Você joga fora uma história, né? Aí sim, você tá destruindo a história e mudando completamente. Os estádios que viram arenas, a história tá mudando, né? Não tá sendo destruída ali. É um ponto importante ser debatido, mas assim... Assim, a economista sempre pensa meio fazendo conta, né? Tava pensando quanto vale o amor de todas as pessoas pelo Brinco de Ouro e quanto que vai valer, porra, quando fizer, sei lá, um shopping, não sei o que eles vão fazer lá. O que vai gerar mais valor para a sociedade, entendeu? É isso que eu quero dizer. É difícil quantificar, tipo, o bem-estar das pessoas com o Brinco de Ouro e o valor econômico gerado pelo assim, o bem-estar, até porque muitas das pessoas que sentem esse mal-estar, né, pelo fim do Brinco de Ouro, são pessoas que não remunerariam, né, sei lá, o Guarani de alguma forma, né? Nunca ninguém teve essa capacidade de conseguir remunerar
esse estar que a pessoa sente, né? Então, cara, um shopping é mais fácil de remunerar, né? Sem sombra de dúvida. E pode achar que capitalismo é cruel, não é, enfim. Mas a verdade é que é assim que a roda gira, né? E uma hora ou outra, acho que cada vez mais a gente vai começar a se adaptar a ver esse tipo de situação. O próprio Pacaembu, assim, honestamente, eu fui muito jogo também no Pacaembu. Mas, cara, o custo você manter o Pacaembu para receber ali 5, 6 jogos importantes no ano, depois você deixar tendo a Copa São Paulo, amigos de não sei quem contra amigos de não sei quem. Talvez nem a própria história do Pacaembu mereça o tamanho várzea que vai virar o estádio, né? Talvez seja bonito terminar a história ali. Porque realmente não tem mais utilidade quando a gente fala de futebol, né? Dá para usar em situações específicas, sem dúvida. Meio que um estádio reserva para quando tiver evento aqui e ali. Mas, sei lá, é pouco, né? Muito pouco para a história do Pacaembu. Sim. Outra vez, tipo, é que daí provavelmente a Prefeitura de São Paulo não teria, tipo, a capacidade de também transformar meio que o Pacaembu numa arena, né? Para também, tipo, atrair mais eventos e daí trazer mais receita, né? Para viabilizar. É que o foda é que a competição é grande, né? Você tem em São Paulo muitos espaços para eventos e tem também, em Perdizes, que é do lado do Pacaembu, o Allianz, né? Você não consegue ter 2 grandes eventos, um no Pacaembu e outro no Allianz, que separa metade da cidade, para um quarto da cidade, né? Então, assim, eu acho que são coisas que entram na conta, assim. Eu concordo, talvez seja possível, mas talvez seja mais fácil mudar, né? Eu acho que talvez seja possível você manter criando valor, mas às vezes é um trabalho muito grande, enfim, governo endividado, vende que é mais fácil. Com relação ao Pacaembu, até eu lembro que eu vi um tempo, antes da pandemia, que o Santos estava pensando em usar o Pacaembu, sair da Vila e começar a usar o Pacaembu para ficar próximo da torcida, de mais torcida, né? Mas essa pandemia veio, você não pode mais ter público no estádio, não sabe quando. No Brasil, tudo bem, eu acredito até que vai ser logo, porque ninguém tá nem aí com nada mesmo. Mas você vai saber quando vai ter público no estádio e do nada você vê que perdeu, como você falou, perdeu a utilidade. É um estádio reserva só, não vai ter uma grande utilidade. E o Guarani, inclusive, até eu vou emendar uma pergunta depois, já com relação a isso. Eu morei em Campinas, em Valinhos, na verdade, né, pertinho de Campinas, de 2003 até 2013. E lá, desde 2010, 2011, já tinha notícia que o Guarani ia vender o Brinco de Ouro para quitar dívidas. Até na época, se eu não me engano, a empresa que ia comprar era a Magnum Sports, alguma coisa assim. Que acho que até chegou a comprar uma parte, doou pro Guarani, não lembro, foi um rolo. Cara, você vê essa falta de... e eu enxergo isso, na verdade, né, para começar a pergunta, eu vejo isso como um problema de gestão. Porque se é um problema que existe desde 2010, por exemplo, são 11 anos, para você, de alguma forma, tentar, talvez não solucionar, mas não deixar acontecer uma demolição do estádio por conta de dívidas. Então, você vê que é problema de administração. A administração dos clubes brasileiros deixa muito a desejar. Raras exceções, como a gente tem visto aí, que também deixam a desejar em outros aspectos. A do Flamengo é uma bem clara, tem uma visão muito boa de mercado, de contratação, mas em outros aspectos deixa a desejar. Mas a grande maioria das diretorias brasileiras, os caras não sabem fazer uma gestão financeira competente, não conseguem pôr as pontas de um clube em ordem. E aquela velha história da política brasileira, você empurra pro próximo, você empurra pro próximo, você empurra pro próximo. Uma hora alguém vai ter que assumir a bronca de ver estourar sem ter o que fazer. Como que você vê essa análise na verdade, esse papel da diretoria com os problemas gerados financeiramente nos clubes, e o que você acha que poderia ser feito, talvez seguindo modelos que já existem, ou até alguma coisa que você tenha em mente, para que essas diretorias, né, de clubes consigam corrigir rotas e fazer o negócio ficar financeiramente viável? Eu acho que a gente tem um problema, assim, até quando a gente pensa em problema estrutural brasileiro, né? Eu sempre acabo caindo nesse pensamento também. Eu acredito que muito dos problemas
que o Brasil possui em todas as frentes do país seja pela má formação das pessoas, né? As pessoas, elas são má formadas. Mesmo aquelas pessoas que vão bem na escola, por exemplo, ela não sai bem formada da escola. Ela, dependendo do curso que ela fizer, ela foi uma ótima... Eu conheço muita gente que foi uma ótima aluna na escola. Entrou numa faculdade boa, que exige muita coisa, mas ela nunca teve uma aula de finanças na vida, nunca teve uma aula de educação financeira, tá falando de coisas básicas, né? Como que eu consigo cuidar das finanças da minha casa, da minha família, onde eu tenho que deixar meu dinheiro investido, onde que... O brasileiro não tem essa consciência, mesmo a pessoa que é bem formada, né? Muitas pessoas começam a prestar atenção nesses pontos conforme vai avançando na carreira, vai ganhando um bom salário, não sabe muito bem o que fazer com o dinheiro, procura um especialista, o especialista dá uma rota e depois começa a entender um pouco melhor como funciona, enfim. Mas são raras as pessoas que são formadas no Brasil e possuem um ensino de finanças, um bom ensino de finanças em algum momento da sua vida, seja na escola, que não acontece, seja na faculdade, ou numa pós, um MBA. Então, assim, é um problema estrutural do Brasil, né? Não é um problema do nosso futebol. Muitas coisas são mais geridas aqui no país por conta disso. E quando a gente entra no futebol, então, onde existe ainda mais escancarada aquela política hierárquica, né? O cara que tem mais influência, o cara que está no clube há 20 anos, o pai dele foi diretor de não sei o que. Essas são as pessoas que chegam lá em cima. E não são as pessoas que, como a gente estava falando na live, né? Por exemplo, o CEO do Manchester United, com certeza ele tem um currículo muito foda. Ele com certeza estudou pra cacete. Então, aí que se cria o grande problema, né? Você vai passar ali por, de repente, 7, 8 gatos gordos desses, para depois vir algum decente que vai tentar pôr a casa em ordem. Tem alguns que conseguem, tem alguns que tentam e desistem, vê que não vai conseguir, pelo menos tenta deixar a sua marca com algum título, né? Tenta os dois... Um mandato de 4 anos, o cara tenta os 2 primeiros anos, vê que não vai dar certo, os últimos 2 começa a gastar dinheiro. Teve clube em São Paulo recentemente que começou a fazer isso, o mandato de menos de 1 ano do presidente. Então, assim, é a bola de neve que não vai parar de crescer e em algum momento tem que torcer para alguém assumir, alguém que seja mais capacitado, que esteja com muita boa vontade, talvez tenha que apelar até a contatos próprios, né, como foi o caso do Palmeiras, né? Teve que utilizar o próprio CPF do presidente para conseguir tirar a corda do pescoço. Eu acho que é basicamente isso, assim, eu não vejo muita solução não, para ser bem sincero. Eu acho que melhorou bastante até, se a gente comparar com o que a gente via nos anos 90, início dos anos 2000, onde a gente não tinha só a má gestão, mas tinha a máfia também escancarada no futebol, né? Então tá tendo uma evolução de governança, mas como em tudo no Brasil, a gente ainda está anos-luz atrás dos modelos que a gente vê dando certo em outros lugares. A gente vê, por exemplo, o caso do Cruzeiro que gastou, a conta chegou, muito dificilmente vai conseguir até mesmo se manter na Série C. Mas, se for rebaixado... desculpa, eu já estou rebaixando o Cruzeiro. Então já rebaixou o Cruzeiro, né? A Série C. Mas, até porque eu ia comentar que eu vi que a FIFA podia punir o Cruzeiro e rebaixar o Cruzeiro para a Série C já. Mas no Brasil é muito complicado. Por exemplo, a gente tem casos no futebol internacional, muito na Itália, o Palermo, o Parma, a Juventus, quando comprou o título lá, que teve os escândalos, que também foi rebaixada para a Série B, mas o Parma e o Palermo caíram para a Série B. E tem vários outros casos de times que acontecem isso. Aqui o Rangers, da Escócia, a mesma coisa, também foi para a Série D e essa temporada foi campeão escocês. Então, assim, nos outros países o negócio é sério, né? A gente tem aquela mácula de ser o Brasil como em todos os aspectos. Então, nunca vai acontecer nada com o time de futebol, porque tem TV envolvido. Sabe quando vai acontecer? Vai acontecer quando um time pequeno
fizer uma substituição errada e tirar 3, 4 pontos desse time e o que é grande se beneficiar e não cair, entendeu? Então, já aconteceu. Exatamente. Então, é assim, o que acontece aqui é o inverso, entendeu? O clube não é punido. Ele mexe os pauzinhos dele para a incompetência dele não prejudicar, né, a imagem ali daquele presidente, daquela gestão, enfim. É um jogo de poder, um jogo de influência. Isso daí faz quanto tempo? Faz 10 anos, sei lá. 2013. Foi 2013. Então, E acabou a Portuguesa. É isso, exato. Acabou o clube, matou o clube. Eu, nessa época, um pouquinho antes dessa época, eu jogava na categoria de base da Portuguesa, né? Na época eu tava, sei lá, acho que eu tinha uns 15 anos na época. Não, 13, sei lá. E era bem interessante notar, assim, você via, pô, a estrutura do clube era horrível. Horrível. Você não conseguia entender como aquilo era um clube de Série A. O que eu pensava na minha cabeça era, putz, futebol é uma bosta. Não é tudo isso que todo mundo acha. E é mesmo. Assim, isso melhorou muito, mas naquela época eu lembro de ir jogar contra alguns clubes grandes e a gente via claramente alguns times assim com uma estrutura que assusta. Às vezes a gente pensa que é time grande, tem uma puta estrutura. Não, talvez tenha mudado a partir ali de 2014, 15, que nem a gente estava falando, deu uma boa evoluída, principalmente alguns clubes aqui de São Paulo, mas a estrutura ainda é muito complicada, né? Então, quando a gente vê um clube dando certo, no sentido de ganhando títulos, não no sentido financeiro, às vezes a gente não entende, né? Que existem muitos problemas a serem resolvidos e que o foco está totalmente lá em cima. Corinthians contratando um monte de jogador com uma faixa salarial astronômica, enquanto deve dinheiro para diversos funcionários. O DJ, sei lá, tá vendo meme lá, não sei se é verdade ou não, o DJ não foi na arena que fazia 3 vezes não recebia salário. Esse tipo de coisa. A marmita. Que a gente dá risada porque a gente fica com dó, mas é ridículo, né, se ver uma coisa dessa. Você tá pensando, quem tá sendo prejudicado não é o cara lá em cima, é a moça da faxina que não tá recebendo o salário dela. Então é bizarra assim, a situação, o problema é muito maior do que o que a gente pensa. Quando a gente pensa numa dívida, a gente pensa, pô, tá todo mundo vivendo bem lá, mas eles estão se endividando. Mas na verdade não é isso, né? Estão vivendo bem, aí o pessoal de cima, o resto tá todo mundo se fudendo. Pô, isso é um negócio que acho que é até bacana a gente falar aqui, né, que as pessoas têm muito essa visão assim do jogador de futebol, né? Que, pô, o cara ganha bem e tal, mas, cara, é extremamente concentrado, né? Tipo, os caras se ganham esse salário, tipo, sei lá, acima de 100 mil reais, por exemplo, sei lá, acho que são 5 ou 6, tipo, clubes da Série A que pagam, tipo, pra maioria dos jogadores um salário desse nível. Às vezes nem isso. Então, tipo, o futebol é muito assimétrico, né, cara? Tem uma pequena parte do topo da pirâmide que ganha muito, se beneficia muito, mas o resto é uma situação tipo, bem triste mesmo. Eu acho que é até por isso também que vejo aqui, sempre quando um time de futebol, né, no Brasil tem algum tipo de dificuldade, tem uma cobrança muito forte, né? O torcedor vai no estádio, vai no treino, né, solta rojão, o jogador já pegou na balada. Mas assim, cara, quando a gente pensa no mundo corporativo, os caras que estão ali no 1%, 2%, né, dos mais bem pagos de toda a pirâmide, ele é muito cobrado. Às vezes eu vejo a gente passando a mão também na cabeça de muito jogador e pensa, pô, ele teve uma atitude de menino, não pensou nas consequências que merece ser cobrado também. Não estou falando, né, no sentido de passar do limite, né, de xingar a família, de bater no cara, óbvio que não. Mas é até interessante para o próprio jogador pensar, né? Quantas pessoas queriam estar no meu lugar? Eu sou muito bem pago para aqui estar. Eu tenho que lidar com a pressão, eu tenho que saber lidar com a pressão, senão eu não estou no lugar certo. Todo mundo que recebe um alto salário recebe muita pressão. Então não é fácil para o jogador também. Tem que ter uma cabeça boa, tem que saber, né, tá bem posicionado, mas também
não dá para achar que são pessoas intocáveis, né? São bebês que estão ali recebendo um puta de um salário e podem cometer qualquer tipo de errinho, porque não podem. A verdade é essa. A verdade é que quando você tem muita exposição, você tem que saber lidar com ela. Se não souber lidar, a bola pune, né? A bola é a torcida. Que nem dizia o Carlinhos Bala, eu acho, não foi? A mão que vai, a mão que aplaude, a mão que vai. Isso aí mesmo. Aí já vem o problema da educação no Brasil junto, né? Essa frase é maravilhosa. Essa é sensacional. Você comentou da torcida. Hoje teve hoje ou ontem, acho que foi hoje, um caso do Jô, que foi num evento de uma marca, e saindo do evento com família e tudo no carro, a torcida do Corinthians apedrejou o carro dele. São coisas lamentáveis, né? Não existe um mundo que isso possa acontecer. Eu vi também recentemente, eu não lembro se era no Haiti, onde que foi ter um jogo lá na América Central e, cara, uns 30 motoqueiros pararam o ônibus da delegação do outro time, foram assaltar, tinha 2, 3 policiais escoltando o ônibus e mesmo assim, eu acho que era o pessoal da região, eles conseguiram conversar e o ônibus passou pro jogo. Assim, como pode existir esse tipo de coisa, entendeu? Você pega uma delegação adversária, se assalta. Não lembro quem foi jogar aqui. Foi o próprio Boca e River, né? Foi ter a final da Libertadores, jogaram tijolo no ônibus, explodiu tudo. Assim, estourar rojão do lado do hotel, vou falar que eu sou contra. Eu não vou falar que sou contra, acordar o outro time durante a noite, né? Mas tudo tem limite, assim, você agredir a família de uma pessoa, você jogar uma pedra no carro de alguém, não existe isso. Faz uma pressão enorme na diretoria para mandar o cara embora. Isso é válido, isso é aceitável, mas você não pode misturar as coisas, né? Imagina se eu faço uma análise errada, dou uma recomendação errada para o meu cliente, o cara vai no meu trabalho e me dá um soco. Não existe isso. Sentido, né? O policial prende o cara errar, o cara deixa o cara fugir, vem o chefe dele e dá um soco. Não existe isso, né? Então, futebol, querendo ou não, é uma profissão também. Profissão que envolve humanos, né? Então. Humanos também é. Bem difícil de lidar, né? Quer perguntar, Leandro? Perguntei. Não, tava até... O Henrique comentou das recomendações aí, eu tinha pensado meio que numa brincadeira aqui, não sei se ele tá acompanhando o Campeonato Brasileiro aí, queria perguntar para ele, tipo, pra ele montar meio que uma carteira de indicações aí de jogadores do Brasileirão, pensando, tipo, em duas, três blue chips aí, jogadores mais famosos, que acho que vão ser os destaques do Brasileirão. Uns 2, 3 aí small caps, alguns jogadores talvez menos conhecidos aí que vão surpreender a galera aí. Não sei se tá acompanhando muito o Brasileirão aí, mas... Cara, assim, tô dentro do possível, né? Assisto os jogos do Palmeiras e assisto talvez um ou outro que tiver assim no fim de semana também. Então talvez, assim, o momento dos jogadores talvez eu erre um pouco, mas se o cara é bom ou não, eu sei. Então, boa. Vou começar pelas 3 blue chips. É que tem uns caras que eu não sei se eles são blue chips ou não. Mas vamos lá, umas 3 blue chips, o meu time teria um centroavante que não é titular no time dele, mas eu iria de Pedro no meu ataque. Precisa comentar com você que você tem que ter uma segurança, né? Então, eu ia com o Everton no gol, tranquilamente também. E, acho que, cara, eu não vou falar o Hulk, assim, sinceramente. Pra mim não dá pra eu falar, o Hulk é um cara que chuta bastante, habilidoso. É bronca dele não ter ido pro Palmeiras ou realmente não gosta do Hulk?
Ah, cara, mais bronca de quando ele jogava na seleção, velho. Puta. Sempre criava expectativa com ele, chegava na hora H, o cara só caía, escorregava em cima da bola, parecia que tinha uns 30 quilos a mais que deveria ter. Eu queria ter ele no Palmeiras hoje, mas, pô, seleção, top 3, não. E o Casagrande pediu ele na seleção. Ah, não, eu vi um monte de gente pedindo. Ah, não, tá louco. Ah, mas assim, hoje, tipo, comparando com os que foram convocados na Copa América, cara, eu acho que ele tá jogando tipo, mais que o Everton Ribeiro, mais que Vinícius Júnior. Então, eu acho que dá pra pensar nele sim. E eu acho que, tipo, quando ele foi convocado, nas vezes lá tipo, na Copa e tal, eu acho que a geração da seleção tava um pouco mais fraca, cara. Acho que, tipo, aquela geração de 2014 ali, se for pegar, tipo, nome por nome, cara, era talvez, sei lá, tipo, desde acho que pode ser até pior que de 2010, cara. Foi tipo uma das seleções mais fracas dos últimos anos aí. Não é à toa que tomamos, né? Talvez seja uma das piores, mas assim, eram jogadores que na época iludiam. Acho que meu fone tá acabando a bateria. Deixa eu tirar meu fone rapidinho. Okay. Perdão. Na época, quando você pensa ali na seleção de... Bom, agora tá certo. Na seleção de 2014, assim, era de fato, quando a gente olha para trás, a pior seleção talvez que eu tenha visto jogar uma Copa. Mas foram jogadores que iludiram muito naquela época. Você tinha o Oscar, que quando tava chegou no Chelsea, todo mundo achava que ia ser um puta de um craque. 2014 já tinha caído um pouco, mas tinha vindo de uma Copa das Confederações, batendo a campeã do mundo, com o Fred se jogando na bola e chutando para dentro. Então, assim, deu uma iludida boa, que na época fazia sentido até, assim, acho que talvez sentimos falta ali na época quando convocou, sabe, o Ronaldinho, que tava dando um gás no Flamengo naquela época, sei lá, mas não tinha muito mais o que fazer, né? Realmente foi uma época bem difícil. Agora, a atual, eu senti, assim, uma seleção que sente muito peso da hora H. Quando você vê jogando contra um Peru, um time assim, os caras até saem bem. Mas se você tira o Neymar ali do time, parece que realmente não tem inteligência nenhuma. É um catado. É um monte de jogador ali que sabe fazer o básico. E na hora que você precisa da diferença, o cara que dá o drible, ninguém chama a responsabilidade. Ninguém consegue fazer na hora que precisa fazer, né? Então, realmente é difícil. Mas eu dei uma volta e a gente precisava para o terceiro jogador ainda, né? A terceira blue chip. Sei lá, cara. Eu acho que eu iria de Scarpa. O time precisa ter bola parada também. E, cara, 3 small caps, se você tinha perguntado. Eu acho que, assim, um cara que eu acho que pode fazer algumas coisas diferentes e que eu tenho gostado de ver entrar é aquele Caio Jorge, do Santos. Eu acho que é goleador, moleque. Quando eu vi ele jogando no Mundial Sub-17, eu não achei nada demais, mas depois ele começou a jogar no profissional e começou a corresponder. Eu achei interessante isso. Fez o gol da classificação do Santos hoje, contra o... Eu não consegui assistir, mas eu vi a notificação quando tava rolando o jogo. Putz, mas é meio difícil. O pessoal tá falando bastante daquele Gustavo Mosquito, né? O Nicolas Cage da Fiel. Cara, não tinha ouvido. É igualzinho. Muito bom. Mas sei lá, cara, não sei. Nicolas Cage da Fiel. Gosto muito do Renan também, aquele zagueiro barra lateral do Palmeiras. Eu acho que eu sou enviesado, né, nas minhas opiniões, mas eu gosto pra caramba. Acho que pra quem tem 18 anos, realmente passa uma segurança muito grande na zaga, que é difícil você ver. E... porra, sei lá. Um carinha que eu gosto também de ver jogar, mas que não tenho certeza ainda se é um jogador de condomínio ou não, é o Igor Gomes, o volante do São Paulo. Eu acho que ele... já vi jogos que ele realmente demonstra... o Igor Gomes não, Danilo, o volante do Palmeiras. Ele joga 20 vezes mais que o Igor Gomes. É que o Igor Gomes parece ter uma plástica mais bonita de jogar, apesar de ser meio lento. Lembra uns caras das antigas, sabe? Cara que marca, meio lento, mas que tem uma arrancada.
que ele dá um bom passe, chuta. Mas o Danilo eu gosto dele porque, sei lá, parece que o cara tem a perna larga, sabe? Parece que ele dá 3 passadas e chega na frente dos caras, a bola cai no pé dele, ele acalma pra sair jogando, vira e mexe, aparece no ataque e faz uma boa jogada. Tem tudo pra ter um... Esse garoto, eu juro pra você que ele é melhor que o Fred, do Manchester United. Ele é melhor que o Fred. Eu acho também. Hoje. Eu também acho. Concordo tranquilamente. O Fred, vamos ser sinceros, o Fred é claramente jogador de empresário colocado ali na seleção, né? Nunca jogou pra ser de seleção, né? Esses caras do Shakhtar, né? Os caras tudo que foram pro Shakhtar ali, depois tem mercado cativo na seleção. Tyson teve, Dentinho chegou a ser convocado várias vezes, o William saiu do Shakhtar, o André Santos, lateral. Verdade. Pô, tava vendo um jogo do Shakhtar outro dia. Até, pô, os caras viram até ucraniano, aquele Marlon que era do... Marlos, Marlon do São Paulo virou ucraniano. Também só não foi convocado pra seleção porque virou ucraniano. Deve tá ganhando um bom dinheiro pra fazer isso, né? Ficar estilosão, cabelo branco, brasileiro ucraniano. Já era, esquece. Mas, eu colocaria, se eu pudesse dar um pitaco só nessas small caps aí, eu colocaria o Claudinho também. o Claudinho é blue chip já, pô. Não é alemão, ô louco, alemão. Pelo amor de Deus. O Luigi, o cara levou os 4 prêmios do Brasileirão no ano passado. Foi revelação, melhor jogador, estava na seleção do brasileiro e artilheiro, pô. Ninguém Ele foi artilheiro do Brasileirão? Foi. Eu não lembro se foi tipo compartilhado ou se foi só ele, mas foi. Ele levou todos os prêmios, cara, do brasileiro ano passado. Não sei, ele é muito novo ainda, alemão. Uma temporada boa. Ele é novo. Duas temporadas melhorzinhas. Mas, e é um cara que o Corinthians dispensou de graça, quase, né? O Corinthians perdeu um cara desse praticamente de graça pra ficar com os perevinha lá. E foi da base do Santos também, né? Passou pelo... Ele passou? Passou. Nunca vai acertar todo mundo que vai virar bom jogador, então... Mas realmente, o Henrique mandou super bem nas small caps. E falando do Nicolas Cage da Fiel aí, cara, pra mim ele é quem tipo, tá jogando um pouco de bola ali no Corinthians, é ele, cara. Se não fosse ele, o Corinthians tá ainda pior, cara. Com certeza. O meu medo, assim, eu ainda não tenho certeza se é aquele cara que vai surgir, vai ter um ótimo momento e depois vai cair de produção, vai começar a ser emprestado. Eu quero só ver se isso que ele está apresentando agora é sustentável, né? A gente viu muito jogador surgir, fazer 2, 3 meses bem, depois, pô, o Pablo, quando estava no Atlético Paranaense, fazia gol até não querer mais. Borja, antes de chegar no Palmeiras, pô, o cara fez quase 50 gols. Nem lembro. Então, assim... Não, e pior que agora tá fazendo gol de novo. Aí vai chegar no Palmeiras e não vai fazer nada. Não, velho. Nem... Por mim, podia pingar e já repassar pra alguém que quiser. Pô, manda pro Santos, se estiver precisando de um atacante, manda quem quiser. Tem que vender pra fora, porque é capaz de emprestar pra um rival e meter gol no Palmeiras ainda. Não, tava falando de vender pro Boca. Se esse cara jogar contra o Palmeiras pelo Boca, ele vai fazer 5, 6 gols no Palmeiras. Isso é um ponto que eu concordo também, tem que tomar cuidado. O Alemão, fala você. 3 blue chips e 3 small caps aí. Pô. Dá lá. Na lata, me pegou de surpresa aqui. Cara, pra indiferentes aí, acho que o Claudinho é um que eu considero blue chip e cara, acho que talvez, cara, talento brasileiro seja o principal jogador do futebol brasileiro. Assim, meias, eu acho que tipo, o Arrascaeta ainda é um pouquinho melhor que ele, mas, cara, o talento dele é absurdo, né? E, cara, eu colocaria o Hulk nas minhas blue chips também, porque, cara, ele mudou o patamar do Atlético, né? Tipo, ele tá meio que carregando o Atlético nas costas e fazendo gol de falta, dando assistência, então acho que também tá entre os melhores jogadores aí do Brasil hoje. Eu ouvi um sábio falar outro dia que o Hulk é o Breno Lopes Forte. Não sei se é verdade, mas eu ouvi o cara falar isso outro dia.
É uma mistura de Breno Lopes com o Renato Cariani, né? Com Arnold Schwarzenegger. Cara, mas é bacana, cara, porque, tipo, quando ele jogava lá na China, eu fiz intercâmbio na Austrália e teve um jogo lá da Champions League lá asiática e ele chegou a jogar lá em Melbourne e eu fui assistir um jogo dele. Eu vi ele jogando lá, que, tipo, é ele com mais 11 chineses, mais 11 chineses não, mas um ou outro brasileiro lá, acho que o Elkson tava lá também, o Oscar também tava na época. Mas, tipo, cara, eu vi ele, tipo, a qualidade técnica dele comparado com os próprios brasileiros, e daí com os chineses e australianos, era muito absurdo. Daí ali eu vi, putz, se esse cara voltar pro Brasil, acho que ele vai dar trabalho, cara, porque é muita força, né? E, querendo ou não, tipo, acho que ele ficou meio que manchado pela Copa, por ser um cara só forte, não técnico, mas acho que agora ele tá demonstrando que também tem muita técnica. Eu acho que ele demonstrou muito, só que o problema dele é que ele sempre fugiu dos principais centros de mercado, né? Eu lembro de ter assistido ele jogar no Porto quando ele tava, antes de ir lá pro Zenit, né? Depois acho que foi pro Zenit. Foi verdade. Ele destruiu, ele ganhou, foi aquela UEFA Europa League, se não me engano, né? Time acho que em cima do Braga naquela época. Tinha um monte de brasileiro também no time. Eu lembro o cara jogando pra caramba, Depois ele foi pro Zenit, comecei a assistir menos, mas, virava e mexia, aparecia um vídeo, né? Um momento lá do jogo, assistia uns... Ele sempre fazia belos gols, depois foi pra China, continuou fazendo. Só que eu acho que ele tirou muito da confiança do brasileiro, porque as poucas vezes que o brasileiro assistiu o Hulk jogar era na seleção quando parecia que não encaixava, né? Teve até uma outra época boa, mas depois desandou bastante. Então, se ele não tivesse fugido tanto do holofote, né, ele sempre buscou mais, né, evoluir a condição financeira, que também não está errado. O cara pode procurar o melhor salário, mas quando se trata, né, de confiança da galera daqui, eu acho que ele deixou a carreira dele muito penalizada devido a esses movimentos, né, essas opções de transferência. Você falou do Porto, o companheiro de ataque dele era o Falcão Garcia, né? Flopou no Manchester United e no Chelsea, não virou nada. Não sei se talvez ele olhou e falou, rapaz, eu não vou seguir isso aí não, vai dar errado, vai dar merda, deixa quieto. Pois é. Mas foi meio que na mesma época, né, que eles estavam saindo ali, se eu não me engano. Se eu não me engano, o Falcão saiu primeiro pro Atlético, né, de Madrid. Aí depois que ele foi pra Inglaterra, mas também lá não deu certo. E aí, Alemão? Para fechar no terceiro, eu tô em dúvida, mas eu vou falar dos dois. Acho que o Nath Fernandes também tá sendo um pouco atrapalhado por lesões, mas principalmente é um cracaço de bola também. E acho que também, tipo, é o que mais me preocupa como torcedor do Palmeiras ali no Atlético, essa combinação Nath e Hulk. Se o Nath ficar bem fisicamente, vai ser complicado parar. E tem um cara que eu sempre levo em consideração no futebol brasileiro, que eu acho um atacante muito completo, que talvez até deveria estar também na Copa América, o Bruno Henrique, cara. Não tá na melhor fase da carreira dele, mas eu acho que é um cara muito completo. Cabeceia, é rápido, pode jogar como um falso 9, ele pode jogar aberto pelos lados, então é um cara que eu sempre considero quando falo dos melhores do Brasil. É um cara que tem que dar cancha também na seleção, né? Porque assim, não adianta você esperar que o Bruno Henrique chegue na Copa e decida se você não preparou o cara para jogar jogos internacionais, não deixou o cara enfrentar uma cultura diferente. O cara joga brasileiro, né? Se o Bruno Henrique passasse 30 dias de férias em Marseille ou em Lille, qualquer lugar, ele voltava com o Tite convocando no dia seguinte. Só precisava passar as férias fora do país. Então, pode ter certeza que vai começar a ver o Gerson direto nas convocações agora. Parece que a gente fica refém a isso, né? Claro que lá fora o cara amadurece. Lógico que ele amadurece. Começa a jogar contra os principais o tempo todo. Mas se o cara tá aqui no Brasil e você não convocar ele nunca, o Cebolinha, ele fez muito tempo aqui, apresentou um bom tempo de bom futebol até ele ser convocado enquanto estava no Grêmio. Agora não tá jogando nada no Benfica, mas não importa, tá sendo convocado, né? Então cria um selo, né, que o fato de estar jogando no Brasil, acho que acaba também prejudicando. Você levantou um ponto bacana, que acho que a gente até comentou nos episódios anteriores,
que a gente comentou, tipo, tava falando da final da Eurocopa, você pega, tipo, a seleção italiana e a inglesa, lógico, tipo, a Premier League hoje é a principal liga do mundo. Mas, tipo, as duas seleções eram basicamente formadas por jogadores que atuam nas próprias ligas, né? E eu acho que isso ajuda muito, tipo, numa questão de seleção, porque, tipo, não tem muito tempo para treinar. Então, os caras já jogarem mais um contra o outro, se conhecerem mais, acho que ajuda muito nisso na preparação. E até acho que isso seria um ponto, tipo, se as convocações da CBF fossem voltadas exclusivamente para performance, acho que dá mais valor para quem joga aqui dentro, para os caras se conhecerem e facilitar na questão do entrosamento, né? A gente comentou até o Dudu, né? Que também sempre jogou muito, fez 4, 5 temporadas muito boas no Palmeiras e parece que virou argentino e ninguém nunca convocou, né? Nunca viram que ele era brasileiro. Aí eu realmente fico, pô, sem entender direito, né, questão de critério, se é só futebol que importa, se não é. Então acho que talvez envolva muitas outras coisas também que a gente às vezes não pensa na hora de pensar na nossa seleção, né? A gente coloca só que a gente assiste futebol na cabeça e pensa, pô, esse daqui é melhor que esse, mas tudo na vida envolve networking, né? Então, por que o futebol seria diferente? Talvez envolva mais do que a maioria das coisas da vida, até por sinal. Eu lembro que, pô, quando eu tava jogando bola, eu tinha 13 anos, olhava pro lado, os caras todos chegando de chuteirinha nova, os moleques tudo chegando com uma caneleirinha legal. Você viu os pais, as crianças, o pai não tinha condição de pegar, pô, 2, 3 transportes públicos para levar a criança no jogo, mas a criança já tinha empresário naquela época, né? Então, quem faz esse mundo, por incrível que pareça, eu acho que não é o cara que tá jogando, não é o cara que tá comandando. Claro que cada um tem seu papel, é importante, mas a força dos bastidores ainda é enorme. Certeza. E falando das small caps, cara, esse é um cara que até acho que, não lembro se eu falei aqui no podcast, mas é um cara que eu falei antes do brasileiro que ia ir bem e tá indo bem realmente, é o Matheus Peixoto, do Juventude. Acho que de vice-artilheiro do brasileiro, jogando no Juventude, já fez 5 ou 6 gols. E é um centroavante, cara, bem completo. Um centroavante 9 mesmo, tipo, forte fisicamente, bate bem na bola. Fez um golaço até contra o Flamengo, no jogo, foi lá no Pedro Jafone. Então é um cara que eu queria ver no Palmeiras até, cara. O Palmeiras, se vocês trazer, é um cara bom pra... Aqui agora a gente tem o Deivinho Raspadinha, que tá jogando muita bola. Faz a função da raspadinha quando precisa, né? Exato. Um cara que, porra, eu esqueci de citar, até porque eu acho que ninguém lembra mais dele, mas é um cara que, o pouco que eu vi ele jogar, realmente me surpreendeu, mas depois ele ficou, só acho que por 3 cirurgias no joelho, que é aquele Luan do Palmeiras, não o Luan zagueiro, o Luan meia barra atacante, que veio do Vitória, Luan Silva. Luan Silva, né? Isso. Esse moleque, quando eu ouvi ele jogar pelo Vitória no Allianz, eu achei um moleque craque de bola, ele até fez um gol no Palmeiras. E quando saiu a notícia de que o Palmeiras estava trazendo esse moleque por empréstimo, eu falei, porra, vai chegar no momento ideal, o moleque estourando, demonstrou jogar bola, o time tá redondo. Acho que ele chegou talvez no início de 2019, sei lá. Tinha acabado de ser campeão brasileiro, portanto. Cara, o moleque passou por 3 lesões no joelho, teve que operar 3 vezes. O único jogo que ele entrou para fazer, se não me engano, era contra a Ferroviária, no Paulista, no ano passado. 40 minutos lá, a torcida feliz, né? Começo do ano, todo mundo aplaudindo o moleque, 40 minutos a coxa estourou. Aí ficou de fora, teve problema no joelho. Não só treina, nem com bola ainda, se não me engano, até hoje, né? Então, pô, o moleque tá quase 3 anos sem jogar, fez um jogo só. Mas se conseguir se recuperar até no segundo semestre e tiver alguma oportunidade, eu acho que pode ser um nome aí que a imprensa vai falar, mas, pô, nem lembrava desse moleque. E pode ser um cara decisivo, porque eu acho ele tem um porte físico bom, ele é alto, não é forte, mas, sei lá, aguenta o tranco e é habilidoso, sabe chutar, né? Então, para fazer aquela função meio que um falso 9,
Parece que é alguém que o Palmeiras não tem. Meio que o Rony tá meio que fazendo, né, às vezes. Mas com mais qualidade técnica, né? O Rony tem uma arrancada mais forte. E acho que o Dudu também, às vezes, pode fazer essa função também, né? De falso 9. Mas realmente é algo que tem que ver se ele vai. A questão física do Dudu ainda, pra mim, é uma incógnita, cara. Pelo menos o jogo que eu vi contra o Atlético tá bem abaixo. Tem que pegar ritmo também, né? Assim, Sim. às vezes o cara, até ele tá conseguindo lá na esteira fazer o que ele precisava fazer. Mas chega em campo, a velocidade é outra, assim. Eu acho que ele, depois de uns 5, 6, 7 jogos, talvez depois de uns 7 jogos, assim, mais de um mês, nessa rotina, começa a se soltar, né? Aí ainda bom que ainda tem tempo, né? Você parar pra pensar, pô, tem o quê? Mais de 20 rodadas brasileiro, tá nas quartas ainda da Libertadores, ainda mais ou menos, né? Apesar do clássico agora. Então acho que pro brasileiro talvez ele vai ter uma ótima utilidade lá na frente. Pra Libertadores vai depender do que acontecer nesses mata-matas agora. Né? E fechando daí as small caps, pensei que no Lucas Crispim, do Fortaleza. Já tinha jogado bem aqui no Guarani na temporada passada, e agora tá indo bem lá no Fortaleza também. Deu até assistência pro gol do Robson contra o São Paulo. É um cara que também acho que vai ser bem elogiado pela imprensa aí nos próximos meses. E fechando com o Gabriel Chapecó, do Grêmio também. Mais um bom goleiro que o Grêmio tá revelando aí. Teve o Breno, que foi para a seleção olímpica, né? Então também vou citar ele para fechar os small caps. Porra, velho, conheço quase ninguém desse daí. Foi muito small cap, né? Pô, isso daí é microcap. Microcap. É microcap, bem isso. O Crispim é o cara que jogava no Santos, não era? Jogou no Santos, eu acho. Isso não. Ele mesmo. Esse daí eu acho que é o único que eu sei desses caras, velho. É que o Cartola faz isso com a gente, cara. A gente começa a descobrir uns jogadores meio... Eu sei, eu parei por causa disso. Tava completamente sem tempo e meus amigos tinham. Aí, pô, eu entrava na liga, 3, 4 rodadas, já acabava o campeonato. Aí eu parei. É igual meu primo, vai nada. Joga 3, 4 jogos, depois ele abandona o time. Larga, deixa quieto, não vou mais jogar, não. É isso. Pô, você acaba ficando desmotivado, velho. Na temporada passada eu fui bem, cara. Entrei numa liga aqui da empresa que eu trabalho, até consegui uma grana lá, mas esse ano já foi nessa, tipo, 3, 4 primeiras rodadas já fui mal, agora tô só pra participar mesmo, né? Mas aqui a gente Pode falar. Mas, nossa, eu pensando aqui assim, acho que esse Cartola não tá muito difícil não, hein, velho. Pô, você montaria, você precisa ter um patrimônio só, mas se tiver o Scarpinha no seu meio, se tiver com a defesa do Palmeiras, não tem muito erro. Agora que o Gabigol voltou com tudo. Pô, é que eu sei, é difícil com as cartoletas e tudo mais. Tá no começo, talvez não tenha ainda, mas se você meter esse formato, você mete a zaga os 3 caras do Palmeiras ali, pega o Jailson, sei lá, que quando tava jogando agora tava barato, o Everton deve estar mais caro, né? Aí você pega, pô, uns 3 ali, você coloca no meio algum carinha do Bragantino, você coloca no ataque um Gabigol, não sei se um Wesley da vida é caro no Palmeiras, um Scarpa. Não é, não. Acho que ele é menos de 10 cartoletas, o Wesley, se não me engano. É um timezinho que, assim, pelo que eu tô vendo jogar, esses caras não parece estar demonstrando nenhuma sinalização de, tipo, ó, teve um começo bom, mas agora parece que ferrou, agora vai mudar, sabe? Não tenho confiança por isso. Eu acho que não. Eu acho que tá muito bem claro esse campeonato aqui. Tem 3 times ali na frente que não vão aguentar e 3 que vão aguentar. Eu acho que vai ser isso. Sim, 3 times com elencos e 3 times com os 11 bons, mas não tem elenco. Momento bom também, né? Momento é bem importante. Sempre tem um cavalo paraguaio, né? Todo campeonato tem. Acho que assim, não dá pra considerar o Palmeiras um cavalo paraguaio, sei lá, pelo menos espero que não seja, né? Quem tem vocação pra isso é o Atlético, né? Esses 3 aí, né? Exatamente. Cavalo para galo. Para galo. É isso.
Paraguai, o que a gente tem é só o melhor jogador do Paraguai, só. A única coisa paraguaia que a gente Melhor zagueiro do Brasil. Só isso. tem, sem dúvida. Quer fazer o seu, Luiz? Dos Blue Chips eu já tenho na cabeça já. O Gustavo Gomes. Um cara que vocês não falaram, mas eu também não tá em boa fase, mas eu gosto dele e eu gosto da carreira dele, que é o Daniel Alves. Eu acho que é um cara que tem uma história boa no futebol. Boa. Só o cara ganhou mais título daí na futebol. Boa. Foi super bem hoje nas Olimpíadas. O Daniel jogou bem mesmo. E o Hulk, por momento, não porque eu goste dele, mas no momento tá favorecendo. E das small caps eu vou de Danilo, do Palmeiras, o moleque é muito bom. Vou meter um clubismo mesmo, eu vou de Renanzinho também. Joga demais aquele moleque, sou muito fã dele. E eu vou fechar com mais clubismo ainda, Patrick de Paula. O moleque é bola demais, o Patrick de Paula. Eu gosto muito de ver a calma que ele tem pra jogar e a habilidade que ele tem pra jogar. Os caras passam lotado, dá burdoada nele, ele só pisa na bola aqui pra que me voe. Realmente, esses garotos aí foram a salvação do Palmeiras. Você pensar num ano sem torcida, né, com sócio-torcedor, tá vendo outro de uma matéria. O sócio-torcedor do Palmeiras chegou a bater mais de 100 mil pessoas, sei lá, pô, já era. Tá lá mal pra caramba. Pô, quem que vai querer ficar pagando uma mensalidade que não tem jogo? E antes já tinha perdido um pouquinho de força, enfim. Então, se não tivesse surgido esses garotos aí, realmente acho que seria difícil, mas também não é uma questão de sorte, que nem muita gente acha, né? Pô, o Palmeiras deu sorte, ele surgiu. Pô. Não é, a gente viu quando era sorte, né? Quando era sorte, sei lá, 8 anos atrás, quem que o Palmeiras revelava? A maior sorte que eu lembro, pô, era trazer o Keyson do Curitiba. Era uma sorte assim, que o Palmeiras dava, mas nunca era alguém que saía da base e jogava pra caramba, né? Sei lá. Confesso que não tô conseguindo lembrar de um que eu admirava um tempo atrás. O mais assim antigo desse que surgiu, talvez foi o Gabriel Jesus e mais ninguém. Então, na verdade eu tava pensando tipo, do Gabriel Jesus pra trás, assim, sabe? Tipo, antes ali do Paulo Nobre, na parte que tava mais zoada. E o Palmeiras contratava uns 20 caras de uma vez só, dos times menores, de São Caetano, de não sei aonde, e vingava 2 ou 3 que malemar jogavam no time titular também porque não tinha outra opção. Aí tivemos uns figurão do Palmeiras que sabe, nunca jogariam. Então, eu tava citando isso porque não é sorte, né, ter surgido tanta gente boa agora. Pô, eu tenho certeza que vocês já viram algumas entrevistas lá do Cícero Souza, né, desses caras que fizeram a transformação na base. E, pô, faz o quê? 1 ano, 2 anos que tinha todas as finais do Brasileiro no Allianz, porque todas as categorias estavam participando, né? Então é um trabalho muito bem feito e esperaram, né? Pô, se pega as conversas ali de 3 anos atrás, o pessoal tava falando, o Palmeiras só contrata, o Palmeiras não revela ninguém. Tem moleque da base aqui que não revela, mas esses moleques estavam aparecendo, né, talvez não tinha a capacidade para participar daquela transformação. E os moleques que apareceram depois, mesmo assim, seguraram na base, né? Não foram, os jogadores foram lançados do nada. O Luxemburgo teve coragem, mas assim, todo mundo já falava, pô, o Gabriel Menino é um bom jogador ali na base, né? Se tivesse uma situação mais difícil, já teria sido lançado antes para o profissional. O único que veio rápido, na verdade, foi o Veron, né? Porque era um talento muito diferente. Realmente é um ótimo jogador, né? Tem alguma questão física que o impede de atuar do jeito que poderia. Mas é um trabalho que é difícil a gente ver, né, sendo feito assim. E lá atrás, quando o Palmeiras começou a fazer, sofria muita crítica. Então o pessoal, né, principalmente da categoria de base, diretoria, ali, merece os parabéns também por ter conseguido segurar essa bronca, né? E mesmo assim ter a calma, a paciência de saber que o trabalho estava sendo feito, que na base você não resolve o problema do dia para a noite, né? Você precisa de tempo para resolver. Então, enfim, agora está colhendo os frutos. Eu acho legal essa abordagem que você falou do tempo. Tem um menino que subiu pro profissional do Palmeiras que não estava rendendo nada. Mas eu assisti vários jogos dele na base, Campeonato Brasileiro, Libertadores. Ele é muito bom de bola na base. É o Gabriel Silva, aquele centroavante. Aquele moleque, ele teve um jogo contra o São Paulo que ele fez 4 gols no São Paulo. Num jogo. A gente está falando talvez da segunda melhor base do Brasil, ou terceira, junto com o Santos, e a do Palmeiras, no caso.
Então, estão sabendo colocar a molecada talvez no tempo certo, colocaram no profissional, sentiram que não era a hora dele, volta para a base, você vai se desenvolver mais para uma hora você ser lançado. Exato. Então, é um cara que eu vejo que tem futuro no Palmeiras. Até os jogos que ele jogou no profissional, você vê que assim, ele tava, claramente o problema não era o posicionamento dele, claramente o problema não era talvez a técnica, o problema é que ele sentiu o peso. Então, a hora que a bola chegava aqui na base, ele tem a calma de tirar o goleiro, dar a cavadinha, a bola chegava no profissional, o moleque apavorava, isolava. Tava totalmente errado, ele perdeu uns 4 gols na cara do gol, né, no profissional. Então é isso, assim, às vezes, pô, você pega, eu vi o pessoal falando outro dia lá no Twitter, se não me engano, o Iniesta, ele surgiu no profissional do Barcelona em 2002, só foi virar titular mesmo em 2004, né, quando ele, ou seja, ele começou a subir, eles foram segurando o cara, foram colocando aos poucos para em 2004 ele deslanchar, né? Esperaram 3 temporadas pro cara, foram sentindo aos poucos até ele deslanchar. Porque no Brasil, né, o moleque tem que ser testado e dá errado já manda para qualquer lugar, né? Então, vamos dar tempo ao garoto. De repente, daqui 1, 2 anos, ele entra na história. Se não entrar e não estourar, de repente ele vai ser emprestado ou vai acabar o contrato e vai estourar no time do interior com 25, 26, que acontece também. Às vezes o cara entra naquela noia de, pô, perdi a oportunidade de jogar num time grande, agora eu vou dar tudo que eu posso aqui, as coisas começam a acontecer, é televisionado, né? E enfim, acaba encontrando uma oportunidade num outro time. O Thiago Galhardo, pouco tempo atrás, foi pro Inter, meteu o gol até não querer mais. Um ano antes, ninguém lembrava quem era o Thiago Galhardo. O cara tava, sei lá, no Ceará, eu lembro de assistir ele jogando lá uns jogos, tava jogando bem. Mas ninguém tava com... Ninguém lembra do Thiago Galhardo quando fracassou, sei lá, em qualquer lugar que ele estava no início da carreira, né? Às vezes o cara exige tempo, vai para um time menor, vai para o Nordeste, interior, e vinga, né? Então, acho que é uma possibilidade, mas é difícil, né? Quando você trabalha com pessoas, cada pessoa cresce numa velocidade, se desenvolve numa velocidade, né? E muitos talentos, às vezes, ficam no caminho exatamente por conta dessa afobação, né? Seja do próprio jogador ou seja do pessoal que está em torno dele. E a base do Palmeiras eu vejo que tem tipo, um agravante ainda, que é a questão da copinha, né? Como não ganha, às vezes, tipo, isso, tipo, as pessoas usam meio que como indicador de qualidade da base. Então, mas isso é claramente um negócio que vem, né, obviamente, das torcidas rivais. A imprensa estimula bastante isso também, mas que, por mais que de fato seja algo que, pô, o palmeirense não gosta de ficar ouvindo que não tem copinha, por mais que pensa, pô, foda-se, mas enche o saco ficar ouvindo esse negócio. E tenho certeza que pro diretor da base também enche o saco. Mas chega no campeonato, vai rolar a copinha, ele deixa o jogador, se não me engano, só voltou o Gabriel Jesus, né? Eu lembro ele já tinha estreado no profissional, voltou, fez a copinha e depois voltou pro profissional de novo. Mas você pegava o próprio Veron tinha idade para jogar mais umas 2, 3 copinhas. Não vai mais jogar. Né? Você tinha ainda alguns garotos ali, ou o menino no ano passado, que podia jogar, não jogou, sei lá. Então, por mais que tivesse idade para ir lá conquistar o título, a cabeça, né, a cultura do pessoal que está tomando conta da base é a cultura correta, que você não tem que ganhar título na base. Né? Não é obrigação. Tem que desenvolver o jogador para chegar no profissional. É isso. Bem isso. É isso mesmo. Bom, já passamos chegamos em 1h15 aqui, cara. Voou o tempo. Estamos chegando no final aqui do episódio. Lulu, quer fazer as considerações finais aí? Quero só ver se o Henrique zica ou não. Pode? Boa. Só que eu não vou falar do Palmeiras, pelo amor de Deus, porque você tá no Fodacast, as bocas mais zicadas do Brasil. Sem ser o Palmeiras, quem que você acha que ganha a Libertadores? Se não fosse o Palmeiras, porque o palmeirense sempre vai falar que é o Palmeiras. Mas se você, sem considerar o Palmeiras, quem é campeão? Flamengo, tranquilamente. Muito melhor do que qualquer outro time e eu acho que até individualmente melhor que o Palmeiras, no 11 contra 11. Mas, enfim, pode pegar um dia sem sorte, né? No ano passado contra o Racing foi assim, pode pegar um jogo ali que dois medalhões se machucam, se perde na altitude em algum lugar, sei lá, nem vai ter mais altitude também, né, na Libertadores, praticamente com o classificado.
mas eu acho que em termos de qualidade não tem como fugir muito disso, não. Muito acima dos outros. E claro, pode encontrar dificuldade contra um Atlético Mineiro, pode encontrar. Mas, sei lá, parece que quando eles querem fazer gol, o negócio vira uma máquina. É uma máquina, impressionante. Não erram nada, sai tudo certo e sai o gol. Não é que nem o Palmeiras que ataca e não sai bosta nenhuma. Chuta lá, pega na trave. O Flamengo chega e faz o gol. Sempre faz. E é sempre o Gabigol que faz o gol no Palmeiras. Eu não aguento mais. Cara, olha, não adianta nem sofrer. O cara faz gol. Ele é até um mala que, pô, o sonho de todo jogador era ter gol no nome. Ele tirou o gol do nome dele, agora ele é só Gabi. Ele não precisa, o gol ele faz, entendeu? Esse cara é que nem dar murro em ponta de faca. Não adianta. É melhor você se acostumar do que ficar com raiva o tempo todo. Você acha que eles levam o brasileiro também? Cara, eu acho que se não for o Palmeiras, é o maior candidato pra mim também. Eu acho que o Flamengo, assim, você tem muitos jogadores titulares bons, né? Então você consegue tirar 2 ou 3 e os que ficaram conseguem levar o time nas costas. Eles são melhores do que a defesa do Sport, eles são melhores que a defesa do América, eles são melhores. Só que você pega um Palmeiras, você pega até mesmo um Atlético, tem bancos mais fortes, né? O Palmeiras tem um banco muito mais forte até. Você troca 3, 4, 5, não muda muita coisa. Então, acho que futebol não é muito elenco, né? A gente nunca sabe se algum jogador vai ter uma lesão, se vai acontecer alguma coisa. Mas mesmo se eles perdem alguma peça, por exemplo, para venda, né? Agora na abertura do mercado, eles são um time que tem mais dinheiro. Eles vão lá na Europa e contratam melhor. Mas é sempre assim, né? Então, ver que eles estavam querendo trazer, se não me engano, o Thiago Mendes, trazer, sei lá, que... Pô, você perde um Gerson, um jogador de muita qualidade, mas você vai trazer um Thiago Mendes que... Eu assisti bastante jogo do francês, que eu sou Neymar Zete, né? Assisti bastante. Cara, ele tá jogando bola, ele tá jogando bem lá. Aqueles caras que chegaram na França e ficaram titulares, entendeu? Então, é um time que repõe com peças fortes, né? O Palmeiras tá tentando fazer isso agora com o Vinha, né? Se trouxer o Jorge, vai mudando um pouco o estilo do jogador, mas são peças fortes quando a gente olha pro que tem no mercado, né? Então, acho que, assim... eu sei que é meio que óbvio, é meio que repetir o que a gente já falou a live toda, mas poder aquisitivo, ele realmente é muito importante e quem tem hoje são os times que estão mais bem estruturados. É o Palmeiras, é o Flamengo e o Galo que está dando suas últimas braçadas, mais 2, 3 anos até virar um Cruzeiro, talvez. Falando em Cruzeiro, eu quero só mais 2 zicadas suas. São Paulo e Grêmio caem para a Série B e o Cruzeiro cai para a Série C ou não? Não, São Paulo e Grêmio não caem, o Cruzeiro tem chance de cair. Pelo que eu gosto de ver coisas estranhas, eu gosto de ver o Cruzeiro jogar. Porque eles estão numa fase tão zicada que eu acho engraçado. Aconteceu com o Palmeiras isso. É divertido. Errado pros caras. Tá tudo errado. Mas o time é muito fraco, né, cara? Você pega... Acho que eu tava vendo o jogo contra o Avaí. Cara, é só o Fábio, cara. É o Fábio mais 10, porque... Tem uns caras que inclusive o Grêmio já sondou. Pode ser que ele vá pro Grêmio. Aí acabou, fecha as portas do Cruzeiro, já entrega a chave. Acabou, não tem mais ninguém. Até aquele Ariel Cabral, se não me engano, né? Aquele meio volante lá. Eu tinha mais um outro nome conhecido que eu tinha visto, mas esqueci agora quem que é. O Wellington tá lá, Marcelo Moreno tá lá. Marcelo Moreno. Verdade. Se eu não me engano, ele é até banco no time. Olha o nível que tá o Cruzeiro. Marcelo Moreno é banco no time. É aquela velha história, né? Você tem que tomar muito cuidado com o que você fala na sua vida, né? Marcelo Moreno acho que é o maior exemplo disso. O mundo virou na cara dele e ele não pode fazer nada hoje, assim, por isso que a gente tem que ter muito cuidado, respeito, até mesmo quando a gente pensa que, a gente no mercado de trabalho, às vezes eu recebo algumas propostas que eu penso, cara, óbvio que eu não vou, né? Tipo, não faz o menor sentido, não sei nem porque o cara me chamou pra isso. Mas tem que ser educado, você tem que manter a conversa, você nunca sabe o dia de amanhã, né? Então você não pode chutar o balde, não pode menosprezar ninguém. Por mais que seja, já existem todos os discursos corretos no futebol, são o que os caras sempre falam. A gente tem muito respeito pela equipe adversária, a gente veio atrás dos 3 pontos. Se tentar inventar muito e fizer esse tipo de coisa, é melhor ser esse cara que só fala o
padrão, né? Se você quiser pisar em cima de alguém, uma hora, a chance disso virar é muito grande. Thiago Neves, porra. Olha tudo que o Thiago Neves fez na carreira. O final dele foi cômico, ele virou motivo de piada no fim da carreira, depois de ter feito muita coisa boa, mas pisou na cabeça de muita gente também. Então, não importa onde você tá, quando você tá, que momento da sua vida você tá, é sempre importante ter respeito, educação com os outros. A gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E o Marcelo Moreno até pediu desculpa pelo que o pai dele falou, que não é o que ele pensava, era a opinião do pai dele, mas ele não se posicionou na época, engraçado, né? Falasse na época lá, ou então chegasse na imprensa e falasse qualquer coisa, não precisava nem comentar sobre o pai, mas, desse as caras, né, enfim. Não adianta você se esconder atrás do seu pai falar aquilo e você não falar nada, é óbvio que você vai ser conivente com o assunto. Mas eu fico tranquilo que o quinto jogador que o Grêmio mandou foi o Dudu, então tá valendo. E teve um texto ainda, o Zé Roberto. Esse quinto jogador também virou uma lenda, né? Esse é o tipo de administração que a gente tava falando. Olha o tipo de negócio que o Palmeiras fazia. Vamos ver, leva o nosso melhor jogador aqui, dá 4, aí depois você dá mais um aí, depois surgir, vocês mandam um aqui pra cá. Ou dar dinheiro, uma parte em dinheiro, mas não faz sentido. Aí mandaram o Léo Gago, Rondinelli, que nunca tinha jogado um jogo no Grêmio. Aí eu não lembro nem os outros dois que vieram também. Leandro, atacante, foi pra seleção. O Leandro Calopsita, que ainda foi o que teve mais destaque. Leandrovski, na época. E teve mais um outro que eu não lembro. Foi? O Wilson? Foi o Wilson, verdade. Foi pro Corinthians, depois se declarou corintiano, que estava muito feliz no Corinthians também. Virou nada, sofreu uma lesão, não consegue mais jogar, aposentou. Bons finais. Nenhum desses que a gente citou no fim deu certo, nada. Nenhum deu certo. Administrações passadas. Mas pra gente fechar o nosso episódio, eu queria agradecer de novo a participação. Foi muito bacana o papo com você. Tá convidado para voltar mais vezes, pra gente fazer mais lives, conversar de mais coisa. Falar das rodadas, se topar, a gente vai conversar mais ao longo do campeonato aí, para ver se as nossas previsões estão certas, erradas, mas a gente vai rebaixar o time errado. Então, brigadão mesmo por ter topado participar com a gente daqui do episódio, foi muito bacana. E espero que volte. Fechou. Eu agradeço por bater um papo aí descontraído, legal falar com vocês. E sobre um assunto que é fácil, né? Você vê, a gente não vê o tempo passar, não tem roteiro, vai indo embora, vai trocando uma ideia e é uma noite tranquila, né? Você pensa no que você gosta, o tempo passa, você descontraiu, vai dormir em paz. Então eu que agradeço o convite e depois, com certeza, volto sim. Só me chamar que eu apareço aí. Beleza. Lemão, considerações finais? Não, show de bola. Um prazer conhecer o Henrique. Obrigado, Alemão. Obrigado. Valeu, hein? Tamo junto. Faz aí. Mas foi muito bacana conhecer o Henrique. Realmente foi um papo super da hora. Acho que com certeza dá pra fazer mais episódios, porque tem muito assunto aí. E realmente, se deixar, a gente vai a noite inteira falando de futebol aí. E só pedir, acho que com certeza, seu canal é muito mais conhecido que a gente, mas deixa aí também, o arroba aí pro pessoal te seguir, falar um pouco aí da Guide também, abrir espaço aí pra você. Claro. Bom, para quem não me conhece, na verdade, né, como a gente falou lá no começo, sou analista de mercado da Guide, né, o trabalho não tem nada a ver com o que eu fiz aqui, falar de empresa, né, trazer recomendação, que a gente gosta de empresas listadas na bolsa, né, falar de bolsa, basicamente o dia inteiro. Então, para quem gosta do assunto, né, quiser conhecer um pouquinho mais, só seguir minhas redes sociais aí, @economesteter, econo de economia, né, de economês, e o Esteter, que é meu sobrenome, né? Então, fica fácil de achar. Eu fico falando lá sobre o que eu acho interessante nesse universo, né? Onde eu vejo oportunidade, enfim. Trabalho numa corretora de investimentos, lá a gente tem uma gama de serviços financeiros, de oportunidades para investimento, seja na classe de ativo que você preferir. Se quiser conhecer um pouquinho mais, é só entrar no nosso site lá também, www.guide.com.br. Vai ter acesso a
a tudo que a gente produz ali no dia a dia. Tudo de bom. Nossa, Alemão, que é isso comigo? O time tá muito entrosado, cara. A gente zica muito junto, a gente tem já parceria na zicada, sai as coisas. Em tudo. Mas na HI, pelo amor de Deus, não vamos zicar não, hein, Alemão? Não, isso não, pô. A gente tem a nossa zicada invertida também. Porque, tipo, a gente zica os times, mas a galera que a gente entrevista aqui, os caras vão super bem depois da entrevista. Aí sim, isso eu gostei. Já O caso mais emblemático é o do PV. O PV tinha 5 gols na temporada até da entrevista pra gente. Depois que ele deu a entrevista, ele fez mais 6 ou 7 gols na temporada. Tipo, 4, 5 jogos. O Renan também. O Renan, Renan marcou acho, uns 4 gols depois da entrevista pra gente, não tinha marcado nenhum. Eu vou acertar uns 5 calls lá de recomendação aí de algumas empresas depois de ter falado com vocês. Com certeza. Que nem aquele episódio do Maluco no Pedaço, que o Will Smith era o amuleto da sorte do investidor, a gente vai ser o... Não vou falar, deixa quieto. Vai que eu sei. A gente dá sorte pros entrevistados. A gente zica os times, mas dá sorte pros entrevistados. Porra, tomara, pô. Mas valeu aí, pessoal. Agradeço, foi show. Com certeza, quando precisar, só dá um toque aí, a gente participa de novo. Obrigadão, pessoal, pela participação, você que está assistindo a gente até aqui. Lembre de se inscrever no nosso canal, já só clicar aí, clica no sininho, clica no curtir, tá tudo um do lado do outro. Compartilha com aquele tiozão no WhatsApp, aquele tiozão que tá deitado o dia inteiro mandando fake news no WhatsApp, manda para ele e fala assim, ó, se tiver alguma coisa que vai ser útil para você, vai ajudar os parceiros, segue o nosso Instagram, @fodacast, PHODAcast, CAST, e segue também o @economystater para você saber tudo que está acontecendo no mercado. É um conteúdo simples, é fácil de você entender, é bem elaborado e o Henrique é um cara, eu comprovei isso, é um cara muito gente boa que responde, troca ideia, é um cara gente boa pra caramba que vai estar disposto a ajudar vocês. Então, pessoal, brigadão mais uma vez pela atenção, pela parceria e até a próxima. Um beijo e um queijo.